Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. No vídeo de hoje, trago passo a passo dessa linda peça que trago aqui em 2 tamanhos. Você pode usar como centro de mesa ou como um tapete redondo, como você desejar. Para confeccionar essa peça, eu usei o fios barroco de espessura 6, a agulha 3,5 milímetro. Lembrando que os square e os meio square já tem vídeo aula aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do square e do meio square. Esse ficou medindo 65 centímetros de diâmetro. Então, aqui foram 12 square inteiro e 4 meio square. Então, eu usei os square e mais 300 gramas de fio natural. Esse menor ficou com 50 centímetros de diâmetro. Eu usei aqui 5 square inteiro, 4 meio square. Então, foram os square mais 200 gramas de fio barroco natural. A forma de trabalhar, tanto o menor quanto o maior, é da mesma forma. Durante a aula, eu vou te dando as dicas do que muda de um para o outro, tá? Então, é só aqui na carreira de pontos baixos, que no menor eu faço 3 meio ponto, 3 meio ponto, e no maior eu faço 2 meio ponto e 2 meio ponto. Mas isso eu te explico durante a aula. O restante é tudo igual. Nessa aula, você consegue fazer os 2 tamanhos. Antes de iniciar aqui o passo a passo, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. E quero convidar você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que chegar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Se você deseja ser membro do nosso canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Você clica no link e segue as instruções. Você sendo membro, você tem acesso a vídeos exclusivos que são feitos só para membro. Se você gostar dessa aula, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se puder compartilhar com mais pessoas, eu ficarei imensamente grata. Quando você fizer esse trabalho ou qualquer um outro através das minhas videoaulas, quando você postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição. Então, como eu falei, eu vou deixar o link do square e do meio square aqui na descrição. Você vai lá, clica no link, faça aí os square e os meio square para o tamanho que você deseja e volta aqui nesse vídeo para concluir a peça. Então, pessoal, vamos fazer a colocação dos square, colocar eles aqui na posição que eles vão ficar para a gente fazer as costuras. Então, eu coloco uma aqui, um segundo. Olha, esse aqui, essa quantidade de square foi no tamanho menor. Então, coloquei ele assim. Como que eu costuro? Eu começo aqui, ó. Começo a costurar aqui, 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 corto o fio. Aqui, 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 corto o fio. Corta o fio e aqui o último. Então, é dessa forma aqui que eu faço a montagem para aquele tamanho menor. Então, a posição é essa dos square. Eu vou segurar aqui um pouquinho parado, se você quer tirar um print. Então, é isso. Dessa forma aqui, a montagem
para o tamanho menor. Então, nesse tamanho menor, foram 5 square inteiro e 4 metade de square. Ó, pessoal, então, aqui é a colocação dos square para o tamanho maior, tá? Então, eu vou segurar um pouco a câmera aqui, se você quiser tirar um print, para você fazer a colocação aí dos seus na posição correta. Então, é isso. Então, nesse maior, foram 12 square inteiros e 4 meio square. Na hora da costura, a gente vai fazer da mesma forma. Amarra aqui, sobe e desce e corta o fio. Amarra aqui, corta o fio. Amarra novamente aqui, segue costurando, corta o fio. Amarra ali, segue a costura, corta o fio. Amarra aqui, corta o fio. E aqui no final, você amarra, faz esse trajeto e aqui você não corta o fio. A gente já vai fazer o contorno. Então, vamos começar aqui as costuras. Vou pegar aqui os dois, aqui onde eu vou iniciar. Vou amarrar aqui, ó. Então, eu viro para o lado avesso. E aqui... Lembrando que aqui eu tô com o mesmo fio que eu usei aqui, ó, o barroco natural. Então, dei aqui os 2 nó e vou voltar para o lado à frente. Olha, esse fio aqui, ele sempre vai ficar ali embaixo, tá? Olha, ele tá sempre aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar pontos correspondentes a ponto, tá? Primeira correntinha com a primeira correntinha, primeiro ponto com o primeiro ponto, e assim vai. A costura, ela é feita pegando aqui, ó. Cada ponto tem essas 2 alcinhas. Vamos pegar sempre essa de baixo. Mesma forma aqui do outro. Ó, temos 2 alcinhas, eu vou pegar sempre a de baixo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira corrente aqui, ó. A correntinha. E aqui também a corrente. Puxa o fio, passou. Vai novamente, aqui no primeiro ponto. E no primeiro ponto. Puxa o fio. No segundo ponto, no segundo ponto. No terceiro ponto, no terceiro ponto. No quarto ponto, no quarto ponto. Ó, você sempre pega nesse square para depois pegar esse. Ó, lá e aqui. Ó, cheguei aqui na primeira correntinha desse lado e na primeira correntinha desse lado. Então, aqui tenho uma lateral costurada. O que tem que se observar aqui nas costuras é não fazer a costura apertada. E cada vez que você terminar uma lateral, você ajustar.
Dá uma leve puxada assim, aí os pontos se ajustam. Agora, aqui eu vou costurar essa lateral aqui. Este aqui. Olha. Aqui sempre vai ficar uma correntinha sobrando aqui no meio. Nós temos 3. A gente trabalha na primeira e na última. Essa do meio a gente sempre vai deixando ela vazia, que é pra fazer a curva. Então, eu pego aqui esse square, pego a primeira correntinha aqui. Pego a primeira correntinha aqui. Primeiro ponto. O primeiro ponto. Cheguei aqui na primeira correntinha aqui, na primeira correntinha aqui. Aqui eu finalizei. Termino a lateral, dou uma leve puxada para ajustar os pontos e não ficar repuxado. Então, dessa forma, aqui, chegando aqui no final, o que eu faço? Faço uma correntinha para travar o fio. E aqui podemos cortar e fazer o arremate dessa ponta de fio aqui, ó. Aqui a gente faz o arremate aqui dentro. Eu costumo passar esse fio, ó, eu vou passando ele aqui, escondendo. Aqui, se você quiser usar a ajuda da agulha de tapeceiro para esconder, fica bem mais prático. Mas dá para fazer também com a agulha de crochê, como eu estou fazendo aqui. Ó, cheguei aqui. Sempre ajustando para nunca ficar repuxado, tá? Sempre cuida isso. Até na hora de esconder o fio aqui, você esconde, depois puxa para não ficar encolhido. Aqui, eu coloco um pingo de cola, olha, ergo aqui, um pingo de cola. Ajusto novamente, pressiono. E aqui podemos cortar esse excesso de fio. Dessa forma, eu faço os arremates. Mesma coisa eu faço aqui com o início. Ó, essa parte aqui. Então, agora eu vou iniciar aqui, ó. Eu vou amarrar da mesma forma aqui. Amarra o fio, vamos virar do avesso aqui e amarrar o fio. Dois nozinhos. E aqui a gente começa a costura. Acha aqui a primeira correntinha desse lado. Primeira correntinha desse lado. O fio grande está sempre aqui embaixo.
Agora, a gente traz esse aqui. E assim, a gente vai seguir, emendar todos eles. Eu volto com todos os meus já feito as emendas. Finalizei aqui as emendas, olha só. Cheguei aqui no final, como eu tinha falado, não cortei o fio, deixei ali, que agora a gente vai fazer, trabalhar aqui o contorno, olha. Todos os squares feito as emendas. Então, vamos começar aqui as voltas circulares. Então, eu vou aqui nessa corrente aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, só para entrar aqui dentro desse espaço. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 2 meio ponto alto. 1 e 2. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Cheguei aqui dentro do espaço, olha, vamos fazer 2 meio ponto dentro de cada um. Seguimos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto. Olha, cheguei aqui dentro dos dois espaços. 2 meio ponto e no outro 2 meio ponto. Então, a gente vai seguir dessa forma, trabalhando dessa forma, a volta toda. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui, vou prender aqui essa volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz, finalizando dessa forma. Pessoal, se você estiver fazendo no tamanho menor, aqui nessa volta que acabamos de fazer, no tamanho menor, aonde a gente fez aqui 2 meio ponto, eu fiz lá no menor 3 meio ponto dentro de cada espaço. Deixa eu mostrar aqui, olha. Então, aqui é o menor. Deixa eu tirar esse de baixo para você enxergar melhor. Então, esse aqui é o menor. Então, olha, veja que aqui dentro desses espaços aqui, ó, nessa volta que a gente acabou de fazer, eu fiz 1, 2, 3 meio ponto, 1, 2, 3 meio ponto. Olha, dentro de cada um dos espaços. 3 meio ponto. É só essa a diferença que temos do menor para o maior. É nessa volta de pontos baixos, que aqui no meio ponto, no maior a gente faz 2 dentro de cada espaço. E no menor, a gente faz 3 meio ponto dentro de cada espaço. Vamos iniciar aqui, então, a próxima volta, que ela será toda em pontos altos. A gente vai fazer ponto alto em cima de cada ponto. Então, aqui, eu vou para o próximo ponto, aqui eu vou subir meu primeiro ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto. Um ponto alto em cima dos pontos baixos e um ponto alto também em cima dos meio ponto. No final dessa volta,
teremos um total de 224 pontos altos. Se você estiver fazendo o menor, aqui nessa volta de pontos altos, você vai ficar com 168 pontos altos. Nesse maior, 224. Então, vamos seguir assim a volta toda. Fiz aqui toda a volta. Agora, eu vou fechar aqui, vou fazer aqui o último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Então, ficamos aqui com um total de 224 pontos altos. A próxima volta, a gente vai trabalhar pontos baixos. Porém, a gente vai fazer aumentos. Então, a distribuição de aumentos vai ser da seguinte forma: tanto para o tamanho maior como para o tamanho menor. Você vai trabalhar da mesma forma. Então, a gente vai fazer a cada 14 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Então, eu vou para o próximo ponto e já faço aqui o meu primeiro ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puxei um fiozinho aqui. Vamos contar aqui novamente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Então, no ponto que eu fiz o de número 14, eu faço mais um no mesmo ponto, que é o aumento. Novamente, a gente faz 14. Fiz aqui novamente 14. Então, aqui onde eu fiz o de número 14, eu faço mais um. Fica 2 no mesmo ponto. E assim, a gente vai seguir a volta toda. A cada 14 pontos, a gente faz um aumento. Agora, fiz aqui novamente 14. Aqui no de número 14, mais um ponto. Quando a gente chegar trabalhando dessa forma, quando chegar no final, a gente vai ter feito 16 aumentos, vamos ter um total de 240 pontos baixos. No menor, quando chegar no final da volta, vai ter feito um total de 12 aumentos e vai ter um total de 180 pontos baixos.
Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui o meu último aumento. E vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizando aqui mais essa volta. Agora, vamos dar início à próxima volta, que já é o bico. Então, olha só, fiquei de mostrar como ficou aqui. Olha só. Fica perfeito. Então, vamos iniciar aqui, eu vou para o próximo ponto, já vou subir aqui o meu primeiro ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, lembrando que nessa última volta aqui que a gente acabou, ficamos com 240 pontos. Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 pontos altos. 2 correntes de separação, vou laçar o fio. Aqui eu vou pular 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer um ponto alto. Dessa forma. 5 correntes. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui, então, com esse Vzinho aí, ó. 2 correntes de separação, pula 1, 2, 3. No quarto, a gente inicia a sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Olha, esse aqui a gente vai repetir a volta toda. 2 correntes, pula 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes de separação. 1, 2, 3, no quarto, inicia a sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Olha, a gente vai fazer essa repetição a volta toda. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui as 2 correntinhas e prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, a volta toda, ficamos com um total de 24 Vzinho desse aqui, a volta toda. Então, vamos dar início aqui à próxima volta. Eu vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, nesse ponto do meio. Uma corrente de separação e vou aqui para dentro desse Vzinho e vamos trabalhar 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. 10 pontos altos. Uma corrente, vamos aqui em cima dos 3 pontos altos, nesse do meio aqui, vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente vai repetir aqui esses 10 pontos altos dentro de cada vezinho, com uma correntinha de separação. Dez pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, a gente vai repetir isso aqui a volta toda. Fiz toda a volta, cheguei aqui no final. Eu vou fazer aqui uma corrente e vou cortar esse fio. Vou puxar ele aqui e com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer aqui o fechamento. Vou passar esse fio aqui na agulha e eu vou aqui, ó. Eu vou pular aqui esse ponto baixo e vou aqui na correntinha. Vou pegar aqui as duas alcinhas da correntinha, vou passar esse fio pra lá, volto aqui na última corrente que fizemos, pega aqui a alcinha da corrente e pega aqui a alcinha aqui do ponto baixo que a gente pulou. Olha, dessa forma. Agora, aqui é só puxar e o fechamento fica perfeito, olha. Esse fio aqui, a gente faz o arremate. E assim fica feito o arremate. Então, para a próxima volta, a gente vai continuar com o mesmo fio. A gente vai trabalhar da seguinte forma. Aqui temos 10 pontos altos. A gente vai trabalhar ponto alto e ponto alto duplo em relevo, pegando aqui por trás. A gente vai pular o primeiro e o último ponto. A partir do segundo, a gente vai pegar ele assim, ó, por trás e vai fazer pontos altos e pontos altos duplos em relevo. Então, a gente pula o primeiro. No segundo e no terceiro, a gente vai fazer pontos altos em relevo. Vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto, a gente vai laçar o fio 2 vezes e a gente vai fazer um ponto alto duplo. Assim.
uma corrente de separação, laça 2 vezes no próximo ponto, mais um ponto alto duplo, todos eles em relevo. Aqui chegamos na metade do leque. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes e para esse lado eu vou repetir o que fiz para esse lado. Então, vamos fazer aqui um ponto alto duplo, uma corrente, mais um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, ficamos assim, ó. Em todos os leques, todos os bicos, a gente vai fazer essa repetição. Sempre pegando em relevo por trás e sempre fazendo uma correntinha de separação. E aqui no centro, a gente faz 2, tá? Então, 2 pontos altos, 2 altos duplos. Aí, 2 correntinhas. 2 altos duplos e 2 altos. Pula o primeiro e pula o último ponto. Para ir para o próximo bico, a gente faz uma correntinha de separação. E vamos repetir tudo novamente. Pula o primeiro ponto a partir do segundo. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto duplo. Uma corrente. Mais um ponto alto duplo. 2 correntes, um ponto alto duplo, uma corrente, mais um ponto alto duplo, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Repetir aqui, mais um bico. Uma correntinha para ir para o próximo. Chegando aqui no final da volta, vou fazer uma corrente e vou aqui no primeiro ponto que a gente fez e vou prender com um ponto baixíssimo. Finalizando assim essa volta. Vamos dar início então à próxima volta, que é a última, né? A gente vai trabalhar os picô. Vamos fazer um ponto baixo aqui, nesse espaço de uma corrente. Subir 3 correntes. Leva a agulha aqui, ó, atrás do ponto baixo, faz um ponto baixo, fechando assim o picô. Um ponto baixo no próximo espaço de corrente. Sobe 3 correntes, fecha com um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo espaço, sobe 3 correntes, fecha com um ponto baixo. Um ponto baixo aqui nesse espaço de 2 correntes. Então, aqui eu fiz 3 picô com 3 correntes.
Aqui nesse espaço central aqui, que temos 2 correntes, eu vou fazer um picô grande com 6 correntes. Vou fechar ele aqui com um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, ficou aqui 3 picô de 3 correntes e um central de 6 correntes. Agora, para esse lado, a gente vai repetir o que a gente fez aqui desse outro lado. Sobe 3 correntes, fecha o picô, um ponto baixo. Sobe 3 correntes, fecha o picô, mais um ponto baixo. 3 correntes, fecha o picô, um ponto baixo. Então, ficamos assim, olha. Veja que dentro de cada espaço de uma corrente, temos um ponto baixo. Aqui nesse espaço de 2 correntes, temos 2 pontos baixos dentro dele. Para ir para o próximo bico, faça uma corrente. E aqui a gente vai repetir tudo novamente. Então, a gente vai repetir em todos os bicos. Então, pessoal, fiz toda a volta, cheguei aqui no final, fiz o fechamento com a ajuda da agulha de tapeceiro. E aqui, a nossa peça ficou pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que você consiga fazer aí o seu. Se você assistiu essa aula até aqui e mesmo assim restou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou procurar respondê-la. Muito obrigada, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.